vendo ainda algumas coisas. E quando eu cheguei ali no carro, eu ainda fiquei observando alguma coisa que faltava. Porque a gente nunca se conforma, né? Sempre há um sentimento de que somos devedores e que a gente não alcançou aquilo que era preciso. Mas nós vamos ler 2 versículos no Antigo Testamento e vamos ler 3 versículos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, está em Gênesis, no capítulo 14. Gênesis 14. Gênesis 14, a partir do versículo 14, o versículo 14 diz assim: Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Agora vamos ler na segunda carta de Pedro, lá pertinho do final do Novo Testamento, né? Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Que diz assim: E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Parece que é complicado, mas a gente vai descomplicar, não é? É só ter um pouquinho de paciência que vai dar certo, se Deus quiser. Jesus é bom. Jesus ama a gente. Oremos pela obra missionária, oremos pelo nosso Brasil, oremos por aqueles que necessitam, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão através da rede social e enviam seus pedidos de orações. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal e que Deus abençoe a você. Pastor Clifton, ore, meu filho, e você é profeta. Porventura Deus terá misericórdia de mim. Maravilhoso Deus, Pai de amor, Deus de toda bondade, a Ti honra, glória, louvor, exaltação. Nós glorificamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus, o nosso amigo fiel, a rocha da nossa salvação em quem podemos confiar. Nos reunistes hoje aqui na Tua casa, casa chamada casa de oração. Senhor, eu creio que há um propósito da Tua parte. Em Tua casa estão adolescentes, jovens, homens e mulheres. A noiva do Cordeiro se reúne hoje aqui para dar glória ao Teu nome e Te bendizer, Senhor. Te agradecemos porque Tu tens guardado estas vidas, protegido estas vidas, conservado vidas santas, puras,
para a glória do teu nome, porque há um propósito teu na terra. Aqui está a coluna e firmeza da verdade, a igreja, e tu tens poupado essas vidas como luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença em um mundo tão hostil, tão difícil, no lamaçal de lama, tu tem lírio, aleluia! E nós glorificamos o teu nome. Agora, Senhor, aqui está o teu filho, pastor da igreja, o homem que tu levantastes como pastor, para velar, para gemer por nossas almas, para cuidar de cada um de nós. Usa o teu filho mais uma vez. Fala conosco, trata conosco, abre a porta da palavra. A palavra vá na necessidade espiritual de cada um que aqui está, e que haja restauração, cura, milagre, transformação, laços sejam quebrados, armadilhas sejam desfeitas, pés que estão à beira do abismo seja retirada de lá pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus. Eu quero, nesta noite, chamar a atenção de cada um sobre, particularmente, duas pessoas que percebemos na Bíblia, que estão dentro desses textos, mas o outro aparece no contexto. Porque no texto, diretamente, no primeiro texto aparece Abrão, e no segundo texto aparece Ló. E eu quero trazer uma palavra que eu gostaria que você tivesse muita atenção a ela. Não será uma palavra de avivamento. Se porventura alguém der glória, bom, será consequência daquilo que Deus está falando. Mas a minha preocupação aqui é que você entenda o que eu quero dizer. O que a Bíblia ela nos diz. Eu queria que você prestasse bem atenção a isso. Entre duas pessoas, Abrão e Ló. E nós percebemos, desde a primeira leitura que fizemos, que narra um fato de Ló vivendo uma dificuldade. Mas não apenas uma dificuldade como se estivesse passando por uma prova. Não, não era uma prova. Era uma luta que Ló estava passando. Então nós encontramos alguém aqui, um homem que é chamado de justo Ló, mas um homem que viveu dificuldades por conta de suas escolhas. Isto basicamente é a essência do que eu quero dizer. Que o fato de você ser um crente um fato de você ser considerado justo
a depender das escolhas que você fizer, você sofrerá as consequências das suas escolhas. É disso que eu quero falar. Embora seja chamado de justo. O justo, Ló. Então, Ló aqui, ele é lembrado. Deixa eu aumentar a letra um pouquinho aqui, para eu enxergar melhor, não é não? Tem aquele problema de vaidade, não é? Vaidade, vai. Aleluia. Então veja. De fato, Ló aqui é lembrado pela história que está conjugada com a cidade de Sodoma. Não é que Ló era mau. Não, Ló não era mau. A Bíblia mesmo chama de justo Ló. Não está escrito? Está escrito ou não está? No versículo 7 diz assim: e livrou o justo Ló. E ainda diz que a alma dele era justa. Além de chamar Ló de justo, diz que a alma dele era justa. Agora, quando começamos a compreender o porquê disso, é que impressiona. Porque embora Ló tivesse ido para Sodoma, foi escolha dele, não foi? Foi ou não? Não foi ele que, quando entrou em conflito os pastores de Abraão com os pastores de Ló, não teve aquele conflito? Então, Abraão chamou Ló e disse: para onde tu quer ir? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda e tal, etc. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e disse: ali é bom. Ali, ó, um like para ali. Então, ele foi para lá. Mas ele, de certa maneira, se conduziu de maneira coerente e correta, mesmo estando em Sodoma. Você não vai encontrar nenhuma falta, nenhuma falha. A Bíblia não narra nenhum crime, nenhum pecado de Ló, enquanto estivesse ali em Sodoma. A Bíblia não fala. Pelo contrário, no versículo que nós lemos, no versículo 8 da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, diz: porque este era justo habitando entre eles. Ou seja, Ló era um homem justo habitando no meio de pessoas injustas. E esta convivência com eles, diz a Bíblia, afligia todos os dias a alma justa de Ló. Ele se condoía com aquilo. Ele se sentia mal em ver aquilo tudo. Pelo que via e pelo que ouvia. Pelos os relatos que ele ouvia e pelas coisas que ele via na cidade, no bairro, na rua onde morava. As notícias que aconteciam ali, das coisas que ali estavam passando. Ló se sentia mal com aquilo. Até aí está tudo bom para Ló. Ló defendia aquilo que era certo. Vamos para Gênesis capítulo 19. Vamos ver. Em Gênesis capítulo 19, nós encontramos os anjos do Senhor
indo falar com Ló. E diz a Bíblia, entre os versículos 4, o versículo 4 diz assim: mas antes que deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Ora, irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo o seguinte: que no momento em que os anjos do Senhor foram lá tratar com Ló, conversar com Ló, porque Deus havia falado com Abraão no capítulo anterior, sim ou não? Dizendo a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que Abraão ora por Ló e ora pelos habitantes da cidade, a ponto de dizer: Senhor, se lá tiver 50 justos, vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse: não. Por que isso aconteceu? Porque Deus disse assim: eu vou ocultar a Abraão, o meu amigo, o que eu faço. Deus, ele considera a amizade que ele tem com o homem. Às vezes o homem não tem consideração a Deus, mas Deus tem consideração ao homem. Abraão é meu amigo, eu vou esconder dele o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra. Eu vou contar. E contou a história: eu vou destruir. Aí Abraão disse: meu sobrinho está lá, ó. Está lá, meu sobrinho. Deus, o Senhor vai destruir o justo, se tiver 50, e se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, mas só tinha quanto? 4. Ló, a mulher e as 2 filhas. Se Abraão tivesse dito: Senhor, se tiver só a família de Ló, Deus dizia assim: por causa de você, Abraão, eu não vou destruir. Mas o fato de Abraão imaginar que a misericórdia de Deus estava restrita somente a 10, não levou Deus a incluir na destruição aqueles 4 que ali estavam: Ló, a esposa e suas 2 filhas. Deus, por sua conta, diz: bom, ele só pediu até 10, só tem 4. Então, nós vamos lá na cidade e vamos dar um jeito de tirar Ló e sua família da cidade. Porque por Abraão, dá a entender que pode tocar fogo em Ló e sua família, porque ele só pediu até 10, e lá só tem 4. Então, ele não soube pedir, mas eu sei, mais do que ele, qual é a necessidade. Às vezes a gente coloca situações diante de Deus que parece que a gente está sendo inteligente, parece que a gente está alcançando, mas Deus, ele sabe mais do que você. Deus, ele sabe mais do que eu. Então enquanto Abraão limitou a 10, Deus sabia que eram apenas 4. Então ele foi lá pessoalmente para retirar os 4 de lá. A Bíblia diz que já anoiteceu e os homens daquela cidade, dos moços aos velhos, a coisa estava generalizada, sim ou não? Hoje alguém olha por aí e acha que coisa escandalosa. Não, nada é novo debaixo do sol, nada. Nos dias de Sodoma e Gomorra, era pior.
era uma coisa tão generalizada que a Bíblia diz que os homens, novos e velhos, nem os velhos tinham vergonha. Eram os homens, novos e velhos, tudo sem vergonha. E foram para a porta de Ló e disseram: me dá estes homens que entraram na tua casa, porque nós queremos literalmente abusar deles. Quando a Bíblia diz queremos conhecê-los, não é conhecer no sentido como é que vai, tudo bem? Não, eles queriam abusar deles. Vocês são inteligentes, sabem o que eu estou querendo dizer. Mas Ló, que era uma alma justa, e naquela época o princípio da hospitalidade era tão extraordinário, que Ló diz assim, veja a que ponto Ló chegou, para honrar aqueles que estavam debaixo do seu teto. Isso era condição fundamental na vida de alguém naqueles dias. Ló disse assim: olha, eu tenho aqui 2 filhas virgens, eu entrego-as para vocês, mas não deixe que eu desonre, porque estes que entraram na minha casa são hóspedes. Veja, imagine só o conceito de hospitalidade naqueles dias. Ele entregou assim suas filhas, que diz a Bíblia que eram virgens. Mas os homens que estavam do lado de fora disseram: não, a gente não é chegado a isso não. A gente quer outra coisa. Nós queremos os homens que estão aí dentro da casa. E eles gritam com Ló dizendo assim: porventura esse estrangeiro, porque Ló era estrangeiro ali, quer ser juiz entre nós? Ao invés de fazer aquilo que a gente manda, ele quer que a gente faça o que ele manda. E quando eles vieram para lá, os anjos pegaram ele, botaram, fecharam a porta. E a Bíblia diz que cegou os olhos dos homens que estavam do lado de fora. O que eu quero trazer aqui é que, embora Ló seja visto de maneira negativa por alguns aspectos, e vamos ver isso mais adiante, por consequência de suas escolhas, mas a Bíblia tem razão de dizer que ele era justo e que a alma dele era justa. Compreenda. Então ele não recuou, mesmo que isso custasse a vida de suas próprias filhas, mas ele quis honrar aqueles homens que vieram dentro da sua casa. Ele tinha coragem para fazer a coisa certa. Então, por isso, Deus o declara justo. Justo quer dizer fazer aquilo que é certo. Ser justo é a pessoa fazer aquilo que é certo, é agir com justiça. Ele se revelou piedoso porque ele ali estava respeitando Deus naquele aspecto. Mas o fato é que Ló fez essas coisas importantes e certas, mas aí vem a história para a gente compreender de uma visão geral mais abrangente. Às vezes, você pode fazer escolhas que podem não ser, não ter nenhuma coisa assim que você... isso não é pecado. Sim, pode ser que não seja pecado, mas pode ser uma escolha errada. É isso que eu quero falar aqui hoje. Não havia pecado na escolha de Ló, quando ele quis ir para as campinas de Sodoma. Não. Era pecado ele ir para a campina de Sodoma? Não, mas era uma má escolha.
Era perversa aquela escolha que ele fez? Não, mas foi uma escolha ruim. A Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia não diz que é errado. Sim, pode não estar dizendo que é errado, mas a sua escolha pode estar sendo ruim. Paulo, certa feita, ele disse assim: todas as coisas me são, mas nem todas, porque a minha vida vai depender das escolhas que eu vou fazer. A gente está chegando num ponto aí, tá ou não? Parece que não vai dar certo, mas de repente parece que vai começar a dar certo. Não é? É porque eu gosto de arrumar um negócio bem direitinho para poder a gente entender. Uma decisão que você toma pode não ser um pecado. Eu decidi por isso. Mas não tem pecado? Não tem pecado nisso não. Mas essa decisão pode levar você à ruína. E é o que a gente vai ver aqui. Quando Ló escolhe as planícies de Sodoma, juntamente com Sodoma vieram os inimigos de Sodoma. Entende isso? Quando você escolhe uma coisa, junto com a escolha que você faz, acompanham as coisas que estão ao redor daquelas coisas. Sim ou não? Quando você escolhe um rapaz, as pessoas que estão ao redor do rapaz acompanham o rapaz. Quando você escolhe uma moça, as coisas que acompanham a moça vão estar dentro do ciclo da sua vida. Quando você decide por fazer alguma coisa, o resultado daquela escolha vai consubstanciar tudo, enfim, em relação àquela coisa que você escolheu. E quando isso acontece, o que podemos ver é que no capítulo 14, de repente está Ló angustiado com o povo de Sodoma, mas está lá. Está angustiado, mas está lá. Sim ou não? Ele poderia ter saído ou não? Poderia ter pego o seu rebanho, arrumado tudo. Sabe uma coisa? Eu vou embora daqui. Mas ele ficou lá. Ele não poderia ter ido falar com Abraão. Abraão, eu não gostei não. Olha, aqui não é lugar de crente não, irmão. Aqui não é lugar de crente não. Abraão, eu sofro todo dia. É cada coisa que eu vejo, Abraão. É cada coisa que eu escuto. Olha, é de doer. Eu vou embora, Abraão. O senhor me aceita? Eu vou vamos fazer um trato. O senhor vai lá para frente e eu fico mais atrás, contanto que não haja mais problema entre os meus pastores. Vamos fazer qualquer acordo, mas para ficar em Sodoma não dá. Mas ele ficou em... As pastagens verdes de Sodoma se tornaram um encanto a ponto de ele pagar um preço. Tem pessoas que fazem a escolha, mesmo sabendo que vai pagar depois não pode reclamar. Estamos chegando na pereba. A gente está começando a chegar na pereba. Daqui a pouco o sangue escorre. Diga assim comigo. Eu vou mandar você dizer para o seu vizinho. Você vai dizer para você mesmo. Que o vizinho seu não tem nada a ver com você. Você tem que a ver com você mesmo. Eu não gosto de mandar dizer o vizinho não, porque às vezes o vizinho não tem nada a ver com aquilo, não é não? Cada um dará conta de si mesmo. Então diga comigo, a escolha que eu fizer, terá consequências. Pode ter um preço. Que eu vou ter que pagar. Aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 14, abra a sua Bíblia.
Abra aí. Gênesis capítulo 14. Vamos ler. A Bíblia diz aqui que houve guerra. Olha, no capítulo 13 houve aquela separação e Ló encheu a vista assim, sabe uma coisa? Eu vou embora é para ali. Mas já no capítulo 14, olha um nome bonito aí para quando você tiver um menino colocar o nome. O nome do indivíduo é Quedorlaomer. Olha que nome maravilhoso. Aqui está a minha criança, pastor. Como é o nome dele? Quedorlaomer. Não sei se a menina está aí. Veja aí. Mas diz a Bíblia que o povo de Sodoma e Gomorra pagava impostos a esse rei. Aí disse, de uma hora para outra, disseram assim, sabe uma coisa? Que tenho eu contigo, nós não vamos mais pagar imposto. Olha para isso. Aí o rei disse assim, sabe uma coisa? Tu é meu amigo, juntou uma confederação de reis e foi lá para Sodoma e Gomorra. Ora, se Ló estava lá, o pau que deu no sodomita, deu também nele, sim ou não? Ele não estava junto? Se você está caminhando muito com uma pessoa, o conceito desta pessoa pode ser vinculado a você. Se você tem muita aproximação com alguém a ponto de se confundir, ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina. Daqui a pouco alguém está dizendo assim, acho que é a mesma coisa. Sim ou não? Aí quando chegou lá que viu Sodoma, Gomorra, viu Ló, vem tu também. Bota aí corrente no camarada aí. E a mulher, bota a mulher, filha, bota o gado, bota tudo. Amarra tudo e vamos levar. Consequência de uma escolha. É do capítulo 14, versículo 12, diz assim: também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Quer dizer, o rei foi lá, pegou tudo e levou embora. Ele perdeu tudo. Ló perdeu tudo, até a sua liberdade. Por estar onde? Por estar onde? Por estar onde? Em Sodoma. Às vezes o pai e a mãe dizem assim, meu filho não vá para lá não. Minha filha não vá não. Cuidado com essa amizade. Isso não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. Mas é pecado, mãe? Não. E é pecado, vó, pai? Não. É pecado, não. Mas quando vier o Quedorlaomer, vai levar tudo. Vai passar o rodo. Quem estiver perto vai junto. Aleluia. Aí vai dar trabalho a quem? Vai dar trabalho a quem? A Abrão. Porque Abrão ficou sabendo, escapou um para levar a notícia. Abrão, olha, teu sobrinho, a mulher dele e os filhos foram levados. Foram o quê? Levados. Porque estava onde? Em Sodoma. Por que ele estava em Sodoma? Porque ele
escolheu. Essa escolha foi um pecado? Não. Era um lugar agradável assim à vista para viver? Sim, era. Aparentemente era. A gente olhando assim não vê mal nenhum. Era um perigo para a família de Ló? Sim. Imagine criar família num lugar desse. A má influência que poderia exercer. Era um lugar bom para criar gado? Era. Para as coisas materiais, era excelente. Pense num lugar bom. É lugar que dá dinheiro, ali dá dinheiro. Mas para minha família não dá não. Não era melhor fazer um pacto com os pastores e lá acalmar a confusão e viver no deserto? Sim ou não? Sim ou não? É melhor o deserto com Deus, com a bênção de Deus. É melhor do que as campinas de Sodoma, sujeito às dificuldades. Ele entrou em Sodoma rico, sim ou não? Imagine, a Bíblia diz que tanto Abraão era dono de muito gado, muitos animais e pastores, como Ló também tinha a sua fazenda. Abraão tinha mais, mas Ló também não ficava muito atrás, ele também tinha. Tanto é que a terra era pequena para os dois, e se separaram ali. E quando eles vão e se separam, Ló olhou assim e disse, ali dá para mim. Olhou para o lado de cá, só tinha pedra, caco, graveto, lá, ali é bênção. Eu vou para ali, porque ali tem bênção. Abraão ficou no seu lugar, sim ou não? E viu quando Ló foi embora. E ele no lugar onde ficou, Deus disse assim, levanta os teus olhos, Abraão. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, olha para o sul. Tudo é teu. Até o que Ló pensava que era dele. Era de Abraão também. Mas tudo no tempo de Deus. Tudo do jeito de Deus. Tudo da forma de Deus. Não tenha pressa. Diga comigo, eu não devo ter pressa em tomar decisões. Porque essas decisões vão impactar o meu futuro. Fique certo disso. Fique certo disso. Talvez tenha alguém entre nós hoje que já diz assim, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse imaginado melhor, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu não teria feito aquilo, eu não teria feito aquilo. Por quê? Porque olha para trás agora e vê algo que não viu antes ou que não teve o cuidado. Mas Deus é tão bom com você aqui hoje, que se alguém não foi advertido a tempo para enxergar e hoje pagar o preço por alguma coisa, você hoje está recebendo uma palavra de Deus dizendo, tenha cuidado com a sua escolha, tenha cuidado com a sua escolha, tenha cuidado com a sua escolha. E Ló entrou ali muito rico, sim ou não? Mas, quando é mais adiante, ele volta daquela prisão, podia ter dito, sabe, Abraão, eu não vou mais voltar para Sodoma, não. Eu vou dar, bem que o senhor vá lá na frente e a gente vai aqui atrás, somente comendo da rebarba. Mas Abraão foi embora e ele voltou para onde? Para Sodoma de novo. Tem gente que não aprende. Olha, Abraão seguiu o seu caminho. A Bíblia diz, eu não vou ler porque o tempo não dá,
Mas a Bíblia diz que quando Abraão ganhou a guerra, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Está escrito. Leia 13, 14, vai até o 19 e lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Tem gente que não lê mais Bíblia? Eu não estou aqui para ler a Bíblia para você, não. Você tem que ler a Bíblia. Eu estou aqui só para fazer um relato. Diz a Bíblia que ele pagou o dízimo a Melquisedeque. De tudo aquilo que era necessário, ele pagou o dízimo. Foi isso que Abraão fez. O que foi que Ló fez? Pegou o menino, a mulher. Vamos voltar para casa, fulana. Vamos voltar para casa. Mas a gente vai voltar para Sodoma? Vamos voltar para casa. Não poderia ter dito, sabe uma coisa? Eu não volto mais para aquele lugar. Aquilo ali é uma praga. Vou mais não. Minha filha, vamos embora daqui. Vamos para outro canto. Esse negócio aqui não dá para a gente, não. Já começou a acontecer coisa aqui, não vai dar certo, não. Mas foi o que ele fez? Voltou para o mesmo lugar. Aí é quando chega aqui o fato de o anjo do Senhor, os anjos vieram falar com Abraão, vou destruir, vou tocar fogo. Primeiro vieram os reis e levaram presos. Agora veio Deus dizer assim, eu vou destruir. Da primeira vez eles poderiam ter resolvido, sim ou não? Mas esperaram agora vir fogo do céu. Veja que tragédia em escolhas erradas. Mesmo assim, a Bíblia diz que quando eles estavam ali, que os homens lá fora foram cegados pelos anjos, ele pegou Ló e disse assim, corre, sai daqui, vai embora. E ele se demorando, sem querer sair. E os anjos pegam, vai embora, escapa-te pela tua vida. E ele fazendo corpo mole para ir embora. Tem gente que Deus está falando e ele está fazendo corpo mole. Não, agora não. Deus é amor. Deus é tão bonzinho. O fato disso tudo é que quando Ló sai na carreira, impelido pelos anjos do Senhor, ele correu para uma montanha lá na caverna, sim ou não? Uma caverna lá em cima. O que acontece? Perdeu o gado, sim ou não? Perdeu a terra, sim ou não? Perdeu tudo, sim ou não? No meio do caminho a mulher ficou, sim ou não? Quando olhou para trás, virou uma estátua de? Perdeu a mulher, sim ou não? Entrou na caverna. Quando chega lá na caverna, as filhas de Ló olham para ele assim, e agora, como é que a gente vai ficar? Vamos dar um vinho aí para esse homem. Embriagaram o pai, e uma se deitou uma noite com ele. No outro dia, a mais velha disse assim, a mais nova, vamos embriagar o pai hoje de novo, e tu agora vai lá. E nasceram os filhos dele. Cometendo assim um pecado de incesto. Um relacionamento entre pai e filhas. Veja a que ponto chegou. A tragédia de escolhas erradas. Um abismo chama outro abismo. Eu não sei, às vezes, falar para animar muita gente, não. Meu negócio parece que é meio assim, meio travado. Mas aguente lá. Aguente lá, que já, ainda vem mais coisa. Aguente lá. Agora perceba. A escolha de Sodoma começou lá atrás com a escolha de Sodoma. Uma escolha aparentemente inocente, onde iria se ter uma vantagem, sim ou não? Que coisa maravilhosa, tem uma parte tão verdejante ali, eu vou para lá. Eu escutei aqui, meu amigo, cadê? O cantor, Josemir, não sei se está ali.
Chamaram ele para não sei para onde. Ele disse, não, eu vou ficar com Abraão no deserto mesmo. Está aqui no deserto comigo. Eu não sei se ele tivesse ido para outra pastagem, como seria. Mas ele está vivo, está crente. E quem quiser convidar Josemir, convide, porque ele é crente. As escolhas que a gente faz. A escolha de Sodoma gerou uma tragédia financeira na vida de Ló. Mas a escolha de Sodoma, no final, gerou também uma tragédia na família de Ló. Mulher e filhos. Enquanto Abraão estava lá, no deserto, esperando Deus dizer, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, vai para ali. Ele não tinha interesse nenhum de nada a não ser andar na direção de... Mas Ló andou na direção da sua vista. No fim, perdeu o gado, perdeu a esposa e agora as filhas. Destas duas filhas nasceram 2 filhos. Os moabitas e os amonitas. Vamos ler Deuteronômio. Escolha errada. Misericórdia. Tem uma coisinha melhor? Não, tem não. Deuteronômio 23:3. Abra aí. Deuteronômio 23:3. Veja se está escrito assim aí. Pode estar escrito um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do... Enquanto isso, o filho de Abraão, como era o nome dele? Isaac, herdeiro da promessa. Enquanto Abraão ficou na posição que Deus chamou, no lugar que Deus chamou, e veio Isaac, o filho da promessa, que aponta para Jesus, os descendentes de Ló, de um incesto com suas 2 filhas. Vieram os moabitas e os amonitas, que se tornaram motivo de repúdio, de maldição, até os tempos de hoje. Não era melhor ter ficado com Abraão? Eu quero dar um conselho para você. Tenha cuidado com as suas decisões. Tenha cuidado com as suas escolhas. Aprenda com Ló. E olhe que a Bíblia chama Ló de justo. Diz ainda que a sua alma era justa. Mas as escolhas dele o levaram à ruína e à tragédia da família. E tem coisas na vida que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. É algo que você agora vai levar por toda a sua existência. Eu já estou caminhando para o fim. Está vendo que não dá para dar muita glória, né? Mas você vai lembrar disso. E se lá na frente você escolher errado, você vai dizer assim, Deus usou o meu pastor e eu não dei ouvidos.
Eu quero concluir com algo interessante aqui, para fechar o assunto. A Bíblia diz, então, no primeiro versículo que nós lemos: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus... Como é que diz aí, na sua versão? Gênesis 14, 14. Levou os seus criados, treinados na sua casa, nascido na sua casa, em número de 318. Quando nós olhamos para isso aqui, nós começamos a verificar como Abraão tinha um senso de compromisso com Deus e com a geração que estava com ele. Ele traz aqui, neste relato, e é um fato que certamente Abraão tinha mais de 318, sim ou não? Tinha muito mais. Mas nem todos são criados em casa. Nem todos querem ser criados em casa. O pródigo mesmo não quis ser criado em casa. Ele quis sair pelo mundo, o pródigo. Embora o irmão mais velho foi criado em casa, mas também tinha seu nó pelas costas, sim ou não? Mas o fato aqui é que havia 3 características fundamentais na vida daqueles moços. Primeiro, eram nascidos em sua casa, eram pessoas que estavam ao redor dele, perto dele. Segundo, eles eram criados, servos em sua casa, estavam sempre ali ao alcance da voz, ao alcance dos olhos. Não fugiam, não iam para longe, não iam para distante. E se porventura fosse sair, Abraão, você não pode imaginar que você, como crente, pode andar assim livre à vontade. Irmão, você não pode. Você não pode. Você não pode. Eu me lembro, não faz tanto tempo, eu era um menino em casa. Não faz tanto tempo, não. Para mim foi ontem. E eu dizia assim, ô mãe, sair sem avisar ela, nunca. Mas, ô mãe, eu estou pensando em ir em tal lugar. Aí ela olhava para mim assim, meu filho, não vá não. Acabou tudo, acabou. Olha, irmão, acabou a viagem. Pode desatar o laço, o cadeado, o nó, o saco. Não vai mais não. Eu digo, eu não vou não, porque se eu for, eu sei que vai dar tudo errado. Eu não sei se já aconteceu com você o seguinte. Hoje eu estou tão cansado que eu não vou para a igreja não. Aí você nem descansa, nem resolve nada, dá tudo errado, e você fica, eu não podia ter ido. É assim. Eu não poderia ter ido. Servos em sua casa, mas também treinados em sua casa. O que nós estamos fazendo aqui durante esses dias é trazer aqui os nascidos em casa, os servos em casa, para treiná-los em casa. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque o Kedorlaomé e aqueles que lhe acompanham, a qualquer momento pode vir. E quando vierem, a gente vai dizer assim, ei, onde estão vocês? Aí se levanta, presente, 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 presente.
Vai ser, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Eu vou fazer a pergunta e você vai ficar em pé para dizer conte comigo e responder sim ou não. Não sei como é que você vai reagir a isso. Porque estamos aqui. Os que nascem em casa, os que são criados em casa e os que estão sendo treinados em casa. Na hora da batalha que se disser, onde estão os moços? Só esses aqui? Ainda bem. Eu não sei se é a minha linguagem que vocês não entenderam. Mas eu sei que todos vocês ficariam em pé, perfeitamente. Fiquem em pé como estão aí agora. O trabalho que nós estamos fazendo envolve isso. Não quero ter a pretensão de ser Abraão, de forma nenhuma. Mas como pastor da igreja, a minha responsabilidade é pegar os meninos que nasceram aqui, que estão sendo criados aqui. Eu preciso treinar vocês aqui. Porque a batalha não é aqui dentro, não. É lá fora. É lá fora. É lá fora. E se cada um de nós, que é nascido, que é criado e que é treinado, um der a mão ao outro, não tem rei, não tem potestade, não tem império, não tem nada que se sustenha diante de um exército de guerreiros do Senhor que estão sendo preparados para a batalha do dia final. Que você possa, criado e nascido e treinado por Deus, fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. É esta palavra que eu quero deixar aqui para vocês. É minha obrigação como pastor fazer isso. Nascidos, criados e treinados. Aleluia. Eu não sei em que ponto da sua vida esta palavra tocou. Não tenho a pretensão de por mim mesmo ser entendido perfeitamente, porque eu tenho a minha limitação. Eu sou humano. Mas eu creio na ação do Espírito Santo, que pode trazer iluminação nesta palavra à sua mente, ao seu coração, à sua alma, e você ser iluminado por Deus para entender tudo aquilo que eu quis dizer hoje aqui, e você sair daqui dizendo: eu não posso errar na minha escolha, eu não posso errar na minha escolha. Mesmo que eu olhe e aparentemente está tudo bem, não é pecado, mas eu não posso errar na minha escolha. Eu não posso errar na minha escolha. Eu não posso errar na minha escolha. Aleluia. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas
sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Sei que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. A Bíblia fala sobre multidões no vale da decisão. Você tem muitas decisões a tomar na sua vida, mas a maior decisão que você tem a tomar é ser fiel ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esta é a maior decisão que você tem que tomar na sua vida. Não adianta ter cara de crente, jeito de crente, sorriso de crente, cacuete de crente. Não, você precisa entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Você precisa. Esta é a sua decisão. Se não for para te servir, não vai dar. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.